cultura nos torna melhores? Possivelmente a resposta mais óbvia que vem à mente é sim, né? Quer dizer, quanto mais cultura, né, um indivíduo possui, mais inteligente ele vai ser, né? E esse indivíduo vai ter mais facilidade para resolver problemas, né? Afinal, é disso que trata a vida hoje, né? Resolver problemas. Mas afinal, o que é cultura? Hoje nós vamos tentar responder essas perguntas, né? Mas isso, é claro, após a vinheta. Olá, eu sou o Diego e hoje nós vamos tentar responder se a cultura realmente nos faz melhores, né? Para isso é necessário, né, correndo aqui o risco de parecer um pouco autoritário, delimitar a cultura a partir de dois campos distintos, né? Seria possível dizer, a partir de um primeiro campo, né, que é antropológico, que futebol é cultura, né? Que sapato é cultura, que culinária é cultura. Já no segundo campo, cultura é o que se entende, de certa maneira, como esse conjunto de conhecimentos, né? Essa espécie de edifício cultural que, por razões bastante precárias, né? Passou a ser chamado, especialmente depois do século XVIII, de alta cultura, né? Contra a qual se contrapunha, então, uma cultura popular, né? E que no século XX, depois, enfim, principalmente do filósofo Theodor Adorno, né? Vai passar a ser conhecida como cultura de massas, né? Então, a partir dessa divisão, a alta cultura, e entenda-se aí a alta cultura como a cultura europeia, passou a ser entendida como essa espécie de elemento de ilustração, né? Ou seja, quem falava grego, latim, quem tinha lido todos os romancistas franceses, quem ouvia Mozart ou Richard Wagner, era considerado uma pessoa ilustrada, uma pessoa melhor que, por exemplo, a massa de ignorantes que assistiam novelas da TV Globo. Mas se eu disser para vocês que quando o exército aliado invadiu, né, os primeiros campos de concentração durante a Segunda Guerra, eles encontraram diversos oficiais alemães tranquilamente sentados nos seus escritórios, ouvindo Wagner e lendo Goethe. O Richard Wagner, ele mesmo, né, é considerado por muitos especialistas em música como um dos maiores compositores clássicos de todos os tempos, né? As suas sinfonias e as suas óperas, né, são obras densas que requerem muita concentração e consideradas verdadeiras obras de arte. Entretanto, o compositor alemão era ele mesmo um fervoroso antissemita, né? No vídeo passado eu falei sobre o Ezra Pound. Por sinal, a ideia desse vídeo aqui me surgiu, né, depois que eu tive que dar uma relida ali na obra do Pound, né, no ABC da literatura, para fazer o vídeo lá sobre o Virgílio. Ninguém duvida que o Pound tenha sido um dos maiores poetas do século XX, né? E existe inclusive uma certa crítica por aí que vai dizer para vocês ignorarem toda a vida do Pound e focarem, né, exclusivamente na sua poesia. Aliás, eu vi até um vídeo de um tal professor, né, esses dias aqui nesse YouTube. E esse professor, então, queria, de certa maneira, reviver a crítica do Northrop Frye, né? É um crítico canadense e tal. Como uma espécie de modelo a ser seguido, né? Sendo que essa crítica diz para você ignorar todo o contexto de uma obra literária, né? Ao analisá-la. Social, cultural, histórico, enfim. E se deter na materialidade do texto. Né? Eu me pergunto para quem interessa, né? Esse tipo de análise nos tempos que correm aí, né? Mas isso, de todo modo, é só uma divagação minha. Falei sobre o Pound, né? E que é, com justiça, né, diga-se de passagem, considerado um dos maiores poetas do século XX. Mas o Pound também era grande admirador do Mussolini, né? Chegou a se mudar para a Itália. E por 3 anos ele apresentou um programa na rádio no qual ele proferia ali discursos antissemitas. O Pound era uma pessoa extremamente culta. Sabia, falava, sabe-se lá quantas línguas,
conhecia toda a tradição poética, desde a China até o século XX. Mas isso não impediu de ele ver no Mussolini o que ele acreditava ser a volta de uma espécie de poesia viril, né? Eu poderia ir mais longe, né? Ou mais perto, no caso, e falar aí sobre um certo secretário de cultura brasileiro, né? Considerado um grande dramaturgo, que em 2020 literalmente citou trechos de um discurso do Joseph Goebbels, né? Num dos seus discursos que foi pronunciado em rede aberta para todo o Brasil. Mas como eu não quero me degradar tanto, né? Vou trazer o exemplo de uma outra personagem bastante significativa nesse aspecto. Nos Estados Unidos, que de certa maneira muito pragmáticos, né, sempre desconfiaram dessa relação entre a ideia de alta cultura, né, e esses indivíduos que possuem essa alta cultura, que para eles, enfim, alta cultura é Disney e Hollywood, né? O escritor Thomas Harris criou uma das personagens mais notáveis, né, da ficção contemporânea, que depois foi, enfim, amplamente conhecida a partir da performance do Anthony Hopkins no cinema, né? Falo do Dr. Hannibal Lecter, nascido aqui no livro Silêncio dos Inocentes. O Lecter é um homem extremamente sofisticado, né? Amante da alta culinária, historiador da arte, né, de alto calibre, profundo conhecedor de música, pintura e arquitetura do Renascimento e da Idade Média, etc. E ele também é, nas horas vagas, um canibal, né? Chega, inclusive, a devorar o fígado de um músico de uma orquestra porque o coitado desafinou, né? Que o Hannibal tem um ouvido muito apurado, né, para as composições clássicas. Esse tipo de personagem é muito comum na ficção estadunidense, né? A gente pode lembrar, por exemplo, dos personagens do Edgar Poe, né, ainda lá no século XIX, ou nos personagens do H.P. Lovecraft, né, já no século XX. Eles são sempre essa espécie de eruditos, né, fechados nas suas mansões, nos seus palácios, né, rodeados por livros, sempre fracos fisicamente, né, com algum tipo de doença. O Lovecraft, aliás, era um fervoroso racista, né, e supremacista branco. Ou seja, na ficção estadunidense, a alta cultura não é algo que cheira muito bem, não, né? Se alguém é culto é porque tem alguma coisa errada. Alguma doença, alguma mania, né? Sabe-se lá. Na ficção desses autores, né, o conhecimento, a cultura, de certa maneira, corrompe uma ideia de pureza da alma, né? Então, a cultura na ficção estadunidense parece surgir onde falta energia, né, onde falta vitalidade. Eu acredito até que, enfim, até aqui foi possível notar que a resposta para essa pergunta de se a cultura nos torna melhores, né, não é algo tão simples e óbvio de se responder com um simples sim, né, como nós pensávamos lá no começo do vídeo. Por outro lado, é inegável o fato de que quando a gente lê um livro, e sem aqui fazer juízo de valor, né, quando a gente vê um quadro, quando a gente vê um grafite na rua, ouve uma música no rádio, ou vê um filme, essa experiência, de certa maneira, modifica a nossa percepção, né? Essa experiência abre portas, né, para mundos complexos. Essa experiência desenvolve uma intuição no nosso interior. Uma intuição que, mesmo sem palavras, né, amplifica, de certa maneira, a forma como nós experimentamos a arte que está ao nosso redor. Como então a gente pode resolver, né, esse dilema entre esse caráter negativo da cultura e esse caráter positivo, né? Talvez a resposta para isso já tivesse surgido, né, como uma espécie de intuição ao François Rabelais, né, um escritor francês lá do século XVI que escreveu Gargantua e Pantagruel. Ele afirmava que ciência sem consciência é apenas ruína da alma. Note-se que ciência, né, no tempo histórico do Rabelais, não significava exatamente o que ela significa para nós hoje, né? Ciência queria dizer conhecimento, saber. Se a gente transporta, né, essa afirmação do Rabelais para a nossa realidade, e para além dessa tão disseminada ideia, né, de senso crítico, talvez fosse importante entender que o acúmulo enciclopédico de cultura por parte de um indivíduo não torna ele melhor ou pior do que os outros, a menos que esse indivíduo encare
todo esse saber, não de forma absoluta, mas que ele seja capaz de compreender que não existe nada mais nocivo quando se trata de definições a respeito de cultura do que pressupor verdades eternas e que não se modificam, né? É basicamente a partir disso que operam os juízos de valor em relação à arte, né? E esses juízos de valor vão te dizer, por exemplo, né, que a obra da Carolina Maria de Jesus é pior do que a da Annie Ernaux, porque a Carolina escrevia errado e a Annie Ernaux é uma mulher branca de classe média francesa que teve acesso a isso que nós entendemos como bens culturais. Só que cabe lembrar que a Carolina Maria já foi traduzida para 14 idiomas, né, inclusive o francês. Cabe lembrar também que o Machado de Assis já desconfiava lá no final do século XIX, né, começo do século XX, dessa devoção cega, né, essa matriz cultural europeia como fonte de todo o saber que vale a pena um indivíduo acumular ao longo da vida. Por isso, de certa forma, a obra do Machado rompe, né, tão radicalmente com a maioria dos seus contemporâneos, né, e inclusive com a obra do seu padrinho literário, né, que era o José de Alencar. Porque o José de Alencar, na sua trilogia indianista, né, ou seja, a série de 3 romances compostos por Iracema, o Guarani e o Birajara, ele simplesmente reciclava, de certa maneira, o velho mote europeu, né, lá da Renascença, do Duce Stil Novo, né, da Dama de Pensamentos. E coloria, né, esse mote com as cores daquilo que ele, Alencar, acreditava que era o indígena brasileiro, né? Que ele via no final com lentes bastante europeias, né? Conforme afirma Anne-Marie Thiès, a nação nasce de um postulado e de uma invenção, mas ela vive apenas pela adesão coletiva a essa ficção. O que isso quer dizer, né? De certa maneira, por aqui digo o Brasil, né? Toda essa ideia de origem de uma cultura deriva desses pensadores, né? Como por exemplo o Freire, né? O Gilberto Freire, que pensaram o Brasil a partir desse marco colonial, só que com a cabeça sempre virada para a Europa. E isso não apenas na literatura e na sociologia, né, mas também nas artes plásticas, de maneira geral. Eu me lembro do quadro, né, o Derrubador Brasileiro, do Almeida Júnior, né? Um quadro que foi pintado em Paris, usando um modelo italiano, mas que tinha um aspecto suficientemente exótico para passar por brasileiro, né? Ou mesmo do próprio Oswald de Andrade, né? Que, de certa maneira, descobre o Brasil numa avenida de Paris acompanhado de um poeta suíço, né? Não vou nem sequer entrar na discussão do quadro Independência ou Morte do Pedro Américo, né? Que, de certa maneira, assim como a obra do Alencar, romantiza, né, esse gesto fundacional dessa ficção que a gente conhece como Brasil. Eu poderia, né, até falar sobre esse quadro, mas fica para um outro momento. O tema é muito denso, né, até para abordar aqui nesse curto espaço de tempo, mas o que importaria, por fim, dizer é que ter mais cultura não significa nada se a gente não faz, né, como o narrador do poema O Tempo, né, do Osip Mandelstam, que é capaz de olhar para o passado a partir da espinha quebrada do seu próprio tempo, né? Ou seja, ele é capaz de olhar criticamente para essa herança cultural que para nós é ao mesmo tempo uma pressão, né? Que nós herdamos dessa matriz de referência que, enfim, pouco ou nada tem a ver com a realidade do lugar do mundo no qual nós nos inserimos, né? E isso não apenas em relação à arte, né? Mas a tudo aquilo que, enfim, na falta de melhor termo, né, se denominou como humanidades. Então, a grande ideia aqui no final seria essa, né? Desconfiem sempre dessas verdades eternas, né, em relação às artes, à literatura, às humanidades de forma geral. Desconfiem desses discursos, né? Porque no final se trata disso. Não se trata de acumular toda a cultura que você conseguir a partir de leituras, experiências com obras de arte, etc. Mas sim do que fazer com toda essa cultura. Eu sou o Diego e até a próxima.